Bom, pessoal, então essa aula eu vou falar um pouquinho, né, sobre difração e interferência, tá? Eu sei que vocês fazem a disciplina, também é obrigatória, né? Disciplina física D, que é onde vocês veem um pouquinho de ótica, né? Vocês acabam vendo um pouco sobre difração e interferência, mas a diferença aqui nessa disciplina que eu vou tentar abordar os aspectos mais da aplicação, tá? Então, assim, aplicações tecnológicas que envolvem esses fenômenos, né, de difração e interferência, e obviamente não tem como, né, deixar de falar sobre aplicações sem a gente fazer pelo menos explanar um pouco e entender, né, se caso vocês tenham esquecido ou não aprenderam direito, falar de maneira bem breve, sem entrar em muitos detalhes nas deduções, né, das equações sobre difração e interferência, com o foco principal, né, em como que as coisas realmente acontecem e principalmente as aplicações, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de mostrar algumas imagens, né, que muito bonitas, que nos deixam uma sensação curiosa, né, de curiosidade, como que a luz interage com alguns tipos de materiais, né? Por acaso, no exemplo aqui, né, bolha de sabão, a gente pode perceber que elas têm cores muito intensas, né? Algumas cores bonitas, lilás, né, azul, né? Um outro exemplo também, as asas de borboleta, né? Essa borboleta que tem um azul púrpuro muito intenso, muito bonito também, né? Um outro exemplo são as lentes anti-reflexo, né, das câmeras fotográficas. A gente pode perceber também alguns pontos, regiões com coloração verde, né, outros pontos com colorações lilás, roxo, né? Um outro exemplo também, que vocês já devem ter observado, quando cai um pinguinho de óleo, né, num asfalto molhado ou em uma superfície de água, né, forma um filme fino de óleo, né, e esse filme fino causa um padrão de cores muito bonito e interessante também, né, então com cores muito intensas, né, em certas regiões, né, e outras regiões, né, variando coloração verde, lilás, né. Pena de pavão também tem com cor verde intensa nessa região central, né. Os CDs, né, e DVDs também possuem essa reflexão com padrão arco-íris, né, de cores, refletindo algumas cores de maneira mais intensa, né, lilás, verde, amarelo, né? Alguns animais, alguns insetos são lindos, são maravilhosos, né? Um exemplo esse aqui é o besouro dourado, né? Como se ele tivesse colocado uma camada metálica, né, na superfície dele de ouro. Ele parece ouro mesmo, muito bonito, né? Dentre alguns outros insetos, né, a gente tem a mosca varejeira, que é a mais comum, que a gente vê muito ela é pequenininha, se observar bem, ela tem o corpo dela, né, tem uma coloração também bem intensa no verde. E dentro de todas essas imagens, pessoal, que eu mostrei aqui, todas elas têm algo em comum, né? Por que elas têm essas cores tão intensas e bonitas, né? Porque ocorrem fenômenos de interferência, né, das ondas eletromagnéticas que estão incidindo sobre ela, né? Provavelmente o Sol, a luz do Sol, né? Então, por isso é muito importante a gente estudar esse fenômeno de interferência, né? Que ela está no nosso dia a dia. Vários fenômenos que ocorrem né, de imagens bonitas assim, estão ocorrendo fenômenos tanto de difração e por consequência a interferência óptica, né, das ondas eletromagnéticas. Então por isso que a gente tem que estudar um pouquinho o que é interferência, né? Para estudar e entender a interferência, a gente primeiro precisa falar sobre o princípio da superposição de ondas. O que é isso? Quando duas ondas ou mais, né, se superpõem, o deslocamento resultante em qualquer ponto em um dado instante pode ser determinado somando, né, os deslocamentos instantâneos de cada onda, como se ela estivesse presente sozinha. Tá? Então, superposição é exatamente quando as duas ondas estão exatamente na mesma posição do espaço tridimensional, né? Então, caminhando na mesma direção também, né? Obviamente, quando a gente fala de onda eletromagnética, não existe ela parada, né?
Então ela está sempre caminhando, né, numa direção no espaço tridimensional e no tempo, né? Então vocês lembram lá da equação da onda eletromagnética, uma função senoidal, né, que depende da posição no espaço e do tempo, né? Ela caminha unidirecionalmente, uma única direção, e depende do tempo também, então ela depende dessas duas variáveis, né? E se então tiver duas ondas que estiverem nessa mesma posição no espaço, no mesmo tempo, obviamente, né? A única condição, obviamente, é que ela esteja no mesmo espaço, né? Obviamente o tempo vai ser a consequência disso, então elas vão se interferir, né? E os efeitos da interferência elas ocorrem então entre ondas de frequências diferentes, tá? Uma coisa muito importante de ressaltar aqui: não é necessário que as ondas tenham frequências idênticas para se interferir. Ondas de frequências completamente distintas, como está mostrado aqui na figura, uma onda azul com a frequência de 60 Hz e outra onda vermelha aqui de frequência de 50 Hz, se elas se sobreporem, né, no espaço, elas vão se interferir e formar um padrão que, no caso dessas duas, como a frequência era diferente, né, o padrão que forma é esse aqui que está mostrado abaixo, tá? Então, mas assim, como o estudo da interferência de ondas eletromagnéticas, de ondas em geral, né, não só eletromagnéticas, é bastante complexo, é complicado. Para facilitar nosso entendimento, a gente vai utilizar ondas de apenas uma frequência, tá? Para evitar, assim, imagina como que você faz o cálculo dessa superposição de ondas com frequências distintas aqui. A complexidade aumenta de maneira significativa. Então, para manter o entendimento de maneira simples, vamos começar pelo básico: ondas de apenas uma frequência, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre coerência de luz, né? Como a gente vai falar de ondas de apenas uma frequência, a gente precisa falar sobre coerência de luz, né? Fontes de ondas coerentes são aquelas que produzem ondas com o mesmo comprimento de onda, né? Que é o que a gente vai considerar a partir de agora, tá? E não é necessário que essas ondas estejam em fase para ser considerado coerente, tá? Então, o importante é que a diferença da fase da onda seja constante, tá? Então, aqui tem um desenhozinho ilustrando vários tipos, né, de fontes de luz. Aqui, no caso, uma fonte de luz incoerente, tá? Ou seja, as ondas emitidas por essa fonte, os comprimentos de onda são diferentes, tá? Então não importa se a fase também está igual, porque os comprimentos já estão diferentes, então isso já diz que a fonte de luz é incoerente, tá? O exemplo de uma fonte de luz incoerente são as lâmpadas incandescentes, o sol, tá? Vela, né? Algum material incandescente, tá? Todos eles emitem luz incoerente, tá? Num amplo espectro, com vários comprimentos de onda. Cada comprimento de onda né, a fonte de luz está emitindo ondas com comprimentos de ondas distintos, né? Isso é uma fonte de luz incoerente, tá? Nós temos também luz que são incoerentes, porém monocromáticas, tá? Então, assim, os comprimentos de ondas que ela emite são iguais, né, como a gente pode observar aqui na imagem, né? Porém, elas estão fora de fase, tá? E essas fases estão distribuídas de maneira aleatória, né? A fase, que é? Se você observar que o pico de cada onda, ela está posicionada em posições distintas no espaço, tá? Então, ou seja, ela está fora de fase, tá? E essas fases, elas são aleatórias, tá? Então, isso também é uma fonte de luz incoerente, mesmo que monocromática, né? Ondas com mesmo comprimento de luz, ela não é coerente, ela é incoerente, tá? Um exemplo desse tipo de luz aqui são os LEDs, tá? Os LEDs possuem luz monocromáticas, né? Emitem um comprimento de onda numa região espectral bem curto, né? Porém, é bem incoerente, tá? A coerência dos luzes LED não é boa, ela é completamente aleatória, como a gente está vendo nessa imagem aqui, tá? E nós temos as fontes de luz coerente, tá? Geralmente são os lasers, tá? Então temos dois tipos de
dois tipos de coerência, né? Eu tenho a coerência onde tem o mesmo comprimento de onda e a mesma fase, como é nesse caso aqui, tá? Então, isso aí, os lasers de gás geralmente funcionam dessa maneira aqui, como eles têm uma cavidade óptica com os espelhos. Isso faz com que essa coerência seja muito boa, que os comprimentos de onda tenham a mesma comprimento de onda e a mesma fase, tá? Esses lasers são muito bons para experimentação científica, tá? Para vários tipos de experimento científico. Temos lasers também de estado sólido que não são tão coerentes, porém ainda coerentes, tá? Que são desse tipo aqui. Obviamente, para ser coerente tem que ter o mesmo comprimento de onda, ou seja, tem que ser monocromático, tá? E aqui foi o que eu disse aqui nessa frase anterior. A fase está deslocada, tá? Sempre do mesmo valor. Então, se você observar que os picos dessas ondas estão deslocados sempre do mesmo valor, tá? Então, isso aqui também é uma fonte de luz coerente, tá? Tem alguns lasers em estado sólido, semicondutores, que emitem luz dessa forma aqui. É uma luz coerente, muito boa, tá? Mas dependendo do tipo de experimento que você for fazer, não é ruim, tá? Se você quiser observar padrões de interferência, você vai ter que levar em consideração esse deslocamento de fase das ondas que está saindo da sua fonte, tá? Então, só para que vocês tenham ideia do que é coerência, tá? Coerência, pessoal, é diferente também. A gente não pode confundir com colimação, tá? As luzes do laser são colimados. O que isso quer dizer? Que os fótons, né, as ondas eletromagnéticas, elas caminham paralelamente, tá? Elas dispersam muito pouco, então elas conseguem caminhar distâncias muito longas, sempre estando paralelas, sem dispersar, tá? Isso é colimação. As luzes dos lasers, essa aqui e essa outra aqui, são colimadas, tá? Já o LED e o Sol, fontes de luz incoerentes, geralmente são não colimadas, tá? É possível colimar luz incoerente? Sim, é possível. Utilizando filtros e lentes, você consegue colimar a luz incoerente também. No caso, nessa imagem aqui, é uma luz incoerente colimada, né? As ondas estão paralelas também e tem vários comprimentos de ondas distintos. Tá? Então a gente não pode confundir essas duas coisas, coerência com colimação, tá? São coisas distintas. Quando a fonte de luz não é colimada igual o Sol, ela está jogando luz para todo o espaço, né? A fonte pontual está jogando para toda direção, ou seja, os feixes não estão caminhando paralelamente, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre fontes de ondas coerentes, né, a gente pode criar ondas eletromagnéticas coerentes de diversas formas, tá? Dentre elas, existem filtros, né, que só permite passar uma faixa bem curta do espectro eletromagnético. Então, a gente vai ter uma aula só sobre filtros, então não vou entrar em detalhe aqui, mas filtros óticos que funcionam de diversas formas, ou por absorção ou por interferência, que vai deixar passar a luz em apenas uma região muito específica do espectro, tá? Então esses picos aqui são várias curvas, tá? Isso aqui não é de várias lentes, cada curvinha dessa aqui referente a uma lente, é a transmitância da lente, da lente não, do filtro, né? O quanto de luz aquele filtro vai deixar passar naquela região espectral, tá? Então, assim, uma forma de obter luz coerente é utilizando um filtro na frente de uma fonte de luz não coerente, tá? Ou seja, você está filtrando, deixando passar só um comprimento de onda, tá? Aí você obtém uma luz coerente, tá? Mas a melhor fonte de luz coerente, né, obviamente, é a luz laser, né? O laser de hélio neônio, só para vocês terem uma ideia, ele fornece comprimento de onda de 632,8, tá? E essa precisão aqui, inclusive, não está tão boa, inclusive, isso em nanômetros, tá? E a variação do comprimento de onda que os lasers de hélio neônio fornecem é da ordem de 0,0000001,
tá? Então observe quantas casas decimais. Então esse comprimento de onda aqui, mais ou menos esse valor aqui é o que são os comprimentos de onda que um laser de hélio neônio consegue fornecer, tá? Ou seja, extremamente monocromático, né? Um laser muito bom, é um dos mais utilizados em experimentação científica, tá? Principalmente quando você tem que fazer experimentos de interferência, né? Esse laser é muito bom por conta da coerência, né? Aqui a variação, né, dos comprimentos de onda muito pequenininho, tá? Isso para fins científicos é muito bom. Bom, então quando que ocorre, né, interferência construtiva ou destrutiva? Ela vai ocorrer quando que as ondas eletromagnéticas, né, ou ondas mecânicas também, né, é importante frisar isso, que as interferências não ocorrem somente em onda eletromagnética, ela ocorre em onda mecânica, né, como eu falei para vocês na aula anterior das ondas no lago, né, na superfície do lago, quando elas se superporem no espaço, né, então quando elas se encontrarem na mesma posição do espaço, elas vão se interferir, ou de maneira construtiva ou destrutiva, tá? Nós temos vários tipos de onda, né, ondas longitudinais, que são aquelas na superfície do lago, né, que estão caminhando na superfície bidimensional. E nós temos as ondas transversais, são o caso das ondas eletromagnéticas, né? Que são ondas que caminham em uma única direção nas três direções do espaço, né? X, Y, Z, tá? Aí as ondas transversais, pessoal, elas podem estar em fase, né? O que isso significa quando ela está em fase? Essas duas aqui de baixo. Quando os vales estão na mesma posição e os picos também na mesma posição, né? E fora de fase, né? Quando o pico, essas duas ondas aqui de baixo, o pico está próximo do vale da outra, né? Ou vice-versa, né? O vale da de baixo está próximo na região de onde está o pico da outra, tá? Se isso aqui ocorrer em ondas, lembrando que a gente está falando agora de ondas sempre no mesmo comprimento de onda, tá? E se essas duas ondas aqui fora de fase, completamente fora de fase, né, se superpuserem no espaço, elas vão se cancelar, dando origem a nada, né? É uma pergunta interessante, né, se essa superposição de duas ondas fora de fase, ela contraria, né, aquela lei mais básica da física, que é a lei da conservação de energia, né? Ela cancela. Mas será que a energia some, né? Ambas têm energia, mas se elas se superpuserem e se interferirem negativamente, destrutivamente, né? Como a gente fala, será que a energia some? Essa é uma pergunta muito interessante, mas a resposta obviamente é não, né? O que acontece é que visualmente os efeitos dela de uma onda, né, como se não existisse onda naquela região, mas a energia delas ali, obviamente, existem e estão somadas, tá? Então, a energia dos fótons da onda, mesmo que elas se cancelem, que elas se destroem, como é o caso aqui, elas continuam existindo, tá? E quando as ondas estão em fase, né, obviamente, os picos na mesma posição do pico da outra onda, se elas se encontraram na mesma posição do espaço, elas vão somar e aí a amplitude dela, né, ou seja, os campos elétricos vão somar e virar o dobro, né? Então o campo elétrico dessa aqui, vamos supor, se fosse 10 unidade arbitrária, essa que fosse 10 unidades arbitrárias, essa outra onda aqui, causando essa interferência construtiva, ia somar 10 mais 10, 20, ia ter uma amplitude de 20 unidades arbitrárias, tá? No campo elétrico. Então, é assim que funciona, tá? Para a gente fazer uma dedução simples e rápida aqui, sem entrar em muitos detalhes, de quando, né, ocorrem as interferências construtivas e destrutivas, a gente tem que pegar um ponto aqui na região, vamos fazer a dedução através das ondas longitudinais na superfície de um lago. Eu tenho duas fontes coerentes, tá? O que significa? Que essas duas fontes estão gerando as ondas de maneira com a mesma frequência, né? Ou seja, com ondas com o mesmo comprimento de onda, tá? Na superfície do lago. Eu tenho aqui um ponto P,
tá? Eu tenho R1, que é a distância dessa fonte 1 até o ponto P. Eu tenho que R2 é a distância entre essa fonte 2 até o ponto P, tá? Como essas ondas elas estão em fase, né, elas possuem o mesmo comprimento de onda, isso aí quer dizer que naquele ponto P eu vou ter uma interferência construtiva se a diferença entre essas distâncias, que é R1 e R2, ou seja, se R1 menos R2 ou R2 menos R1, tanto faz aqui, for igual a múltiplos inteiros do comprimento de onda, né? Então aqui, como eu falei para vocês, estarão em fase naquela posição P, né? Na mesma posição do espaço, e aí elas vão se interferir de maneira construtiva, tá? Caso essa diferença R1 menos R2 ou R2 menos R1 for igual a múltiplos de metade do comprimento de onda, né, que é o caso desse onde elas estão fora de fase, elas estarão fora de fase naquele ponto lá, aí elas vão se interferir de maneira destrutiva, né? Como mostrado aqui, tá? Então, por isso que em uma superfície para ondas longitudinais, essas duas equações aqui são válidas, tá? A gente vai usar essas equações mais adiante, tá? Para entender o processo de difração, né, que a gente vai falar também nessa aula, é importante levar em consideração o princípio de Huygens, tá? O que é esse princípio de Huygens? O princípio de Huygens, ele determina que cada frente de onda atua como uma nova fonte de onda, gerando novas ondas, tá? Então aqui, se eu tenho uma frente de onda plana, como mostrado aqui nessa linha vermelha com os pontinhos vermelhos, fonte primária, né, no movimento, eu vou ter fontes secundárias do movimento, tá? Em regiões retilíneas aqui, e cada um desses pontos eu vou ter que vai ser uma nova emissão de uma nova frente de novas ondas produzidas, tá? E aí elas vão se caminhando, tá? Ou seja, a direção de propagação está indicada por essa seta aqui. É uma maneira simples, né, da gente conseguir enxergar como que as ondas estão se propagando, tá? O princípio de Huygens serve para isso, então, tá? Isso aqui, se as ondas estiverem paralelas, né? Como o caso que eu mostrei lá, as luzes, vamos pensar em onda transversal coerente, seria um caso dos lasers aqui, né? As ondas estão paralelas, tá? Aqui no caso, nesse outro exemplo aqui do lado, seriam as luzes pontuais, né? O LED, né? O Sol, que estão jogando luz para toda a região do espaço, tá? O princípio de Huygens vale para todas elas, tá? Então essa é a fonte primária da luz, e aí em cada um desses outros pontos aqui são fontes secundárias que vão fazer com que a gente consiga enxergar essa direção de propagação das ondas, tá? Aqui no caso nós temos a frente de onda circular, né, e aqui no caso uma frente de onda plana, tá? Esse princípio de Huygens então é importante para a gente enxergar como que as ondas se comportam, né, quando passa por obstáculos, né, ou qualquer tipo de obstáculo, tá? Então, ou seja, para entender o processo de difração, tá? Então vamos falar um pouquinho, né, o que é a difração. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para a gente tentar entender o que é difração. Se eu tenho um feixe de luz aqui, tá? Ele está indo da esquerda para a direita aqui, coloco um objeto na frente, tá? Esse objeto aqui é uma pontinha, tá? De uma agulha, sei lá, qualquer objeto que seja. E aqui eu tenho um anteparo. O que a gente esperaria que acontecesse? Bom, o modo mais intuitivo que a gente tem, pelo menos o que eu tenho, é que esse objeto vai bloquear, através de absorção, reflexão, esse feixe de luz, né, nessa região aqui, e vai deixar passar esse restinho desse feixe aqui, né, ou seja, a gente veria nesse anteparo somente esse pedacinho aqui, que é o que está passando acima do objeto, certo? Porque essa região aqui o objeto está bloqueando, certo? Bom, essa não é bem a realidade, tá? Isso aqui é o que a gente imagina que deveria acontecer, né?
de maneira intuitiva, mas na realidade o que acontece é isso aqui, ó, o feixe de luz bate, ele interage com aquela pontinha ali na borda de tal forma que aquela pontinha ali espalha luz e vem luz aqui, ó, tanto aqui para cima quanto aqui para baixo, tá? Mesmo que você jogue uma luz colimada, tá, pessoal? Então lembrando aqui que é colimação de luz, né? Eu estou jogando uma luz, esse feixe aqui de laser, tá? Uma luz completamente colimada, ou seja, ela não teria como ir para posições mais altas aqui, como é o caso mostrado aqui nessa seta, tá? Então, como o feixe de luz está colimado, todos os comprimentos de onda estão andando de maneira paralela, não seria impossível ela atingir aqueles pontos mais altos, tá? Mas o que acontece na realidade é uma interação naquela pontinha ali, tá? Fazendo com que os feixes sejam difratados, tá? Então isso é difração. Então, de maneira simples definindo, difração nada mais é do que o desvio ou inflexão dos raios luminosos quando esses raios passam por um obstáculo, tá? Uma borda, tá? Ou um furo muito pequenininho, tá? Sempre que ele encontrar um obstáculo, vai acontecer essas inflexões, beleza? Então isso é difração. E que eu tenho uma imagem para mostrar para vocês o efeito de difração. É uma fotografia real de uma lâmina de barbear, tá? Então essa lâmina de barbear está sendo iluminada por trás dela, né? E aí a gente observa as franjas claras e escuras, que eu vou mostrar para vocês, entrar em detalhes nos próximos slides, tá? Então isso aqui é a difração, efeito de difração sendo fotografada, tá? Esse efeito de difração é interessante porque por ele desviar os feixes, aí ele vai fazer com que os feixes se encontrem em certas posições de maneira a interferir, né? Ou de maneira construtiva ou destrutiva, como está mostrado aqui nessa imagem, nessa foto, tá? Então aqui é um outro exemplo de difração, uma fenda única, tá? As frentes de ondas simples na superfície de um lado também se difratam, tá? Ondas mecânicas se difratam, ondas eletromagnéticas também, tá? Todos os tipos de ondas se difratam. Aqui são ondas mecânicas na superfície de um lado, passando por um furinho, elas se difratam. E aí o princípio de Huygens é importante porque, olha só, ele nos diz que como esse furo é muito pequenininho, esse ponto vai ser como se fosse a nossa nova fonte de ondas, né, com o mesmo comprimento de onda, obviamente, tá? Só que agora vai ser uma fonte pontual, então as ondas vão ser circulares. Então, ondas planas chegando até a superfície, até o orifício, um furo, tá? Isso é na superfície de um lago, uma onda mecânica, e a partir do furo, ondas esféricas, né, ou circulares, né? No caso, a gente está imaginando ondas bidimensionais, tá? Mesma coisa vale para ondas eletromagnéticas, tá? Se a gente colocar um laser aqui, vai acontecer a mesma coisa, beleza? Só que, obviamente, se for um furo, né, se for onda eletromagnética, no caso vai ser esférico, né? Beleza? O que acontece se a gente aumentar o tamanho da fenda, né? A difração sempre vai acontecer, como eu falei para vocês, sempre que tiver uma borda, a luz ou a onda, né, no caso, melhor dizendo, vai interagir com aquela borda e vai difratar, né? O que a gente observa, né, aumentando ou diminuindo a espessura da fenda, uma fenda só, considerando uma fenda só, é o seguinte, olha só, aqui são imagens reais, né, de ondas mecânicas num lago, numa água, na superfície de água, tudo isso feito de maneira controlada, passando por uma fenda que é muito mais larga do que o comprimento de onda. Observem aqui, a intensidade do que vai ser gerado aqui, se a gente colocar um anteparo, né, a gente vai enxergar essa intensidade aqui, tá? Um pico central, e aí esse pico vai caindo, a intensidade vai caindo, tá? O que aconteceu? Diminuiu o tamanho dessa fenda, tá? Aqui o tamanho da fenda é igual a 2 vezes o comprimento da onda,
tá? O que vai acontecendo, que vai formando regiões que a interferência é destrutiva, essas regiões aqui, e regiões onde a interferência é construtiva, que é essa região mais central aqui, tá? Tem outras regiões construtivas aqui também, tá? Porém de menor intensidade, tá? Então o padrão que a gente passa a enxergar é algo parecido com esse aqui, tá? Esse caso aqui não é para 2 vezes o comprimento de onda, é para 5 vezes o comprimento de onda, mas é algo parecido, tá? Esse outro caso aqui, se o tamanho da fenda tiver mais ou menos o mesmo tamanho do comprimento de onda, tá? Aí o efeito de interferência vai ser mais evidente, tá? E o padrão que a gente vai observar é algo parecido com isso aqui, tá? Um pico central bem intenso, tá? E outros picos de intensidade secundária, né? Terceira ordem, que são bem pequenos, tá? Vocês vão ver que se a gente fizer experimento com laser, por exemplo, esse pico principal a gente enxerga, depois tem os pontos destrutivos, fica escuro, e depois tem os máximos secundários, né, de terceira ordem e assim por diante, que quase não dá para ver porque a intensidade é muito baixa, tá? Então, na fenda simples, a equação é essa aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui como que se deduz ela, tá? O seno do ângulo θ, o ângulo θ é o ângulo entre a posição que você está no anteparo até essa linha horizontal aqui, tá? Ela é igual a m lambda dividido por a, onde a é a espessura do é o tamanho da fenda, né? Essa largura da fenda aqui, tá? Então, essa é a equação para fenda simples, beleza? Já para fenda dupla, né, que foi o primeiro experimento, inclusive, né, que observou a interferência, o fenômeno de interferência da luz, foi utilizando dupla fenda, que é o famoso experimento de dupla fenda de Thomas Young, tá? O fenômeno de interferência de luz de duas fontes, né? Duas fontes de luz é difícil de observar na prática, tá? Esse fenômeno de interferência é realmente bem difícil de observar. Também porque as luzes que a gente geralmente utiliza são luzes não coerentes, né? Então fica mais difícil enxergar esse fenômeno de interferência. Uma das primeiras experiências, né, quantitativas para investigar a interferência da luz proveniente de duas fontes foi realizada em 1801 pelo físico inglês Thomas Young, né? Ele fez um furo com a ponta de uma agulha de aproximadamente 1 micrômetro, tá? Em uma caixa, num papel, desculpa, né? E aí ele separou esse furinho de outro pedaço de papel com 2 furinhos também, de aproximadamente 1 micrômetro, tá? E a separação desses 2 furinhos da ordem de dezenas de micrômetros, tá? Como que ele fez isso? Não me perguntem, é bem difícil, né, saber como que ele fez um furo separado da ordem de dezenas de micrômetros um do outro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, fazendo um furinho com a pontinha da agulha, se a agulha estiver muito bem afiada, né, obviamente, eu vou ter um furo de aproximadamente 1 micrômetro de diâmetro, e aí para espaçar esse furo, né, de dezenas de micrômetros, que eu acho que é o problema, né? Você tem que fazer uma praticamente colada na outra, é muito difícil de fazer isso, tá? Eu consegui fazer o experimento igual a esse, replicar, só que não com furo, com um corte, né? Se pegar um estilete, por exemplo, e fizer cortes muito próximos um do outro num papel, né? Aquele corte ali, se a lâmina do estilete estiver muito bem afiada, vai ser um corte também que vai dar uma distância muito pequenininha, né? Entre um pedaço do papel e o outro que foi cortado, também vai estar nessa ordem aqui, e aí dá para fazer fenda dupla também. Então aqui, ó, só para terminar de explicar o experimento de Thomas Young, naquela época, obviamente, 1801, não tinha fonte de luz coerente, né? Então ele utilizou a luz do sol mesmo, tá? Então por isso que ele precisou utilizar essa artimanha. Ele utilizou uma fenda simples, tá? Para quê? Porque a luz do sol difratando nessa fenda simples aqui, ela funciona como se fosse um filtro
um filtro espacial, tá? A luz é difratada naquele ponto lá e filtrada, né? E aí a partir daquele ponto, utilizando o princípio de Huygens, ela vai ser uma fonte pontual de luz, né? Que aí vai ser coerente, esférica. E aí ele colocou logo na frente dessa fenda única essa fenda dupla, né? Desses dois furinhos que ele fez em papel mesmo, né? Aí essa onda agora ela é coerente, né? Ela vai difratar de novo nessas duas fendas, e aí essas duas fendas vai agir como se fossem fontes pontuais, né? De ondas, fontes pontuais de ondas esféricas, como é mostrado nesse desenho aqui, que vai surgir os padrões de interferência, né? Com os pontos de brilho máximo e mínimo, tá? Pessoal, o interessante de ressaltar aqui que esse experimento original de Thomas Young, feito com a luz do Sol, ela é muito difícil de ser realizada e mais difícil ainda de enxergar, tá? Assim, é meio decepcionante. Você faz ela, você replica esse experimento e aí o que você observa, né, é algo parecido com isso aqui. Isso aqui, inclusive, está muito bom, por sinal, tá? Isso aqui, obviamente, foi feito de maneira muito bem, né, sofisticada, captada com a câmera também, tá? Assim, a olho nu, vocês não vai ver algo parecido com isso, é muito pior, você fica meio que decepcionado mesmo, tá? Então, o que ele fez de fato, Thomas Young, foi um experimento que ele enxergou as linhas claras e escuras muito próximas umas das outras, mas não é muito bom, tá? E a gente tem o experimento de Thomas Young moderno, né, que é com laser, que é muito mais fácil. Então, naquela época não tinha laser, ele utilizou a luz do Sol, ele utilizou uma fenda simples para transformar a luz incoerente na luz coerente, mas hoje em dia a gente tem laser que é monocromático, é coerente, é colimado, então basta replicar o experimento de Thomas Young com dupla fenda, né, sem aquela primeira fenda anteriormente aqui. Então basta jogar essa luz monocromática nessa dupla fenda, a gente vai enxergar padrões de interferência muito bonitos, né? Regiões claras, escuras, como a gente observa aqui. Tá? Essa aqui é a fotografia de o padrão de interferência em dupla fenda com o laser vermelho. Tá? Então, hoje em dia, né, com os lasers a gente pode utilizar, fica muito mais fácil. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse experimento. Basta estar numa sala bem escura, né? E fazer esses dois furinhos com agulha ou os cortes com estilete, igual eu falei, que com um laserzinho desse que a gente tem de canetinha já dá para observar esse padrão, tá? Para deduzir um pouco, tá? Vou falar de maneira bem rápida, não vou entrar em muito detalhe não, tá? Quando que ocorre a interferência em duas fendas, né? Dedução da equação. Primeira coisa importante, né? A gente precisa, obviamente, considerando, né, essa fenda dupla aqui, a gente vai precisar saber a distância entre essas duas fendas, que eu chamei de D aqui, né, nesse meu desenho. A gente precisa saber a distância com que essas fendas elas vão funcionar como uma fonte pontual de luz, né? Essa aqui é uma fonte pontual de luz, essa outra fonte pontual de luz, pelo princípio de Huygens, né? Então a onda a partir daqui vai caminhando, ela vai chegar num ponto no meu anteparo, para eu saber se esse ponto é uma região de máximo ou de mínimo, né? Se vai interferir de maneira construtiva ou destrutiva, vai depender da diferença entre as distâncias, né? R1 e R2, certo? Então basta fazer uma análise geométrica aqui, muito simples, tá? Esse ângulo θ aqui que vai ser levado em consideração, mas para a gente conseguir fazer essa dedução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é considerar a distância R muito maior do que a distância entre as fendas, tá? Então, a primeira aproximação que é feita, que é importante, senão é impossível fazer essas contas de maneira analítica, é que essa distância R é infinitamente maior, muito maior do que a distância D, tá? E aí a gente parte dessa geometria real, que é essa aqui, né? Onde
as ondas eletromagnéticas ou onda mecânica que seja se encontram nesse ponto P, percorrendo a distância R2 e R1, né, para essa outra aqui de baixo, né, quando a gente faz essa aproximação dessa distância R ser muito maior que a distância D. Né? O que acontece quando a distância R, essa distância R é muito maior que a distância D? Os feixes de luz provenientes das duas fendas, elas caminham paralelamente, tá? Como está mostrado nesse desenho aqui, tá? É difícil de enxergar isso, né? Obviamente a aproximação a gente nunca vai conseguir enxergar, porque vai bater na tela, né? Mas se vocês poderiam me perguntar, professor, mas se está paralelo, como que elas vão se encontrar no anteparo, né? Para se interferir de maneira construtiva ou destrutiva, né? Meio complicado explicar isso, tá? Mas essa aproximação ela é importante para a gente fazer a dedução algébrica e matemática, né? Sem fazer essa aproximação a gente não consegue. Então, mesmo que a gente não consiga enxergar como que elas vão se encontrar na mesma posição no anteparo, é importante a gente utilizar, tá? Então, para facilitar a nossa visualização, a gente volta, eu ampliei aqui, tá? Aquela geometria aproximada, os raios estão paralelos, tá? E aqui é importante a gente focar nessa posição aqui, que esse ponto, esse triângulozinho aqui, que é o que nos vai indicar a diferença entre percursos. Vocês lembram que é importante a gente saber qual a diferença entre os percursos, né, R1 e R2, para saber se a onda vai interferir de maneira positiva ou destrutiva lá no anteparo, né? Pois bem, a diferençazinha é esse pedacinho aqui, que eu estou mostrando com o mouse, certo? E essa distânciazinha aqui, esse triângulo aqui tem o ângulo θ por semelhança de triângulo, tá? O ângulo θ é esse ângulo aqui, entre os raios, né? Ambos os raios possuem o mesmo ângulo θ, porque eles estão paralelos, entre o raio e essa linha pontilhada horizontal, tá? Por semelhança de triângulo, esse aqui também é o ângulo θ, tá? E esse diferença de percurso, que é esse pedacinho aqui, que é o que a onda proveniente dessa fenda vai andar mais, né? Que é a distância R1, ela é, obviamente, D, que é essa distância aqui entre as fendas, vezes o seno do ângulo θ, né? Está na região oposta ao ângulo θ, então é sem o ângulo seno do ângulo, né? D seno θ, beleza? Então D seno θ é esse pedacinho aqui, ou seja, a diferença entre R1 e R2, né? Mas lembrando lá da equação, a primeira que eu mostrei para vocês, essa diferença vai ocorrer pontos de interferência construtiva e destrutiva somente quando essas diferenças aqui forem múltiplos, né? No caso, interferência construtiva, múltiplos inteiros do comprimento de onda, né? Ou se for múltiplos inteiros de metade do comprimento de onda, vai ocorrer interferência destrutiva, tá? Aqui nesse caso aqui, pessoal, basta fazer algumas manipulações algébricas, tá? Para transmitir esse múltiplo inteiro, semi-inteiro, né, na realidade, do comprimento de onda para dentro do seno aqui, tá? Dá na mesma, vocês podem observar que se a gente colocar θ mais meio aqui, funciona da mesma forma, tá? Então, sem entrar muito em detalhes e estender muito essa parte de dedução, que é muito chata, né? Uma curiosidade aqui, que eu achei muito interessante quando eu estava estudando para preparar essa aula, é que o experimento de Young, né? Ele foi a primeira medida direta do comprimento da onda de luz, né? Então, até 1801, quando ele fez o experimento de dupla fenda, eles não tinham ideia do tamanho, né, dos comprimentos de onda da luz, né? E aí, com o experimento que ele fez, ele conseguiu, né, de maneira quantitativa, como eu falei para você no slide que eu mencionei o experimento de Thomas Young, ele mensurou, ele mediu, né, utilizando as equações, o comprimento de onda da luz, né, do Sol que estava vindo depois de passar, obviamente, pela primeira fenda, beleza? É bem interessante, né, porque a gente tem uma relação direta
entre o comprimento de onda, onde eu tiver uma interferência construtiva, vamos supor, nesse ponto aqui central, aqui o M é igual a zero, né? Aí eu tenho os secundários, né? E assim por diante, ordens superiores. Eu tenho uma relação direta entre a distância entre as fendas, né? E o comprimento de onda da luz. Então, se eu meço isso aqui com um paquímetro, né, no caso, lá naquela época, eu não sei que instrumento que eles utilizavam, mas já existia, tinha como medir. Então, se eles medem a distância entre as fendas, não sei, 10 micrômetros, por exemplo, e obviamente, né, sabendo o ângulo que aquela fenda clara tem, né, por geometria a gente consegue saber o ângulo. Sabendo o M, né, daquela fenda, daquele ponto de máximo também é fácil saber. Eu calculo, o único termo que fica disponível, né, para eu determinar é o lambda, que é o comprimento de luz. Eu isolo ele e calculo. Bem interessante, né? Então, aqui tem um exemplozinho, tá? Eu acho que eu vou pular esse exemplo para não deixar essa aula extensa, mas esse exemplo eu achei bem interessante porque é basicamente a mesma coisa, né? É um experimento de dupla fenda, né? Onde eu conheço a distância entre as duas fendas, né? E aí, obviamente, eu sei a distância da posição de máximo daquela região que eu medi na parede, né? Só medir, só fazer o experimento. E aí, tendo todas essas medidas em mão, né, basta jogar na equação para eu conseguir calcular o comprimento de onda. Exatamente é o exemplo do experimento de Thomas Young, né, que aí chega nesse resultado 633 vezes 10 a menos 9 metros, que é o comprimento de onda de luz que foi utilizado para realizar esse experimento. Tá? Eu deixei esse exemplo aqui só para demonstrar como que Thomas Young fez os cálculos. Beleza? Sobre as intensidades, né, das franjas de interferência, acho que seria muito mais interessante eu falar sobre a intensidade em função do ângulo, tá? Mas essa dedução da intensidade em função do ângulo, ela não é trivial, ela é mais complexa. O que se faz é intensidade para posições de pontos de claro e escuro, tá? Vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. A gente primeiramente precisa saber que a intensidade da luz, que é o I, aqui no caso, ela é diretamente proporcional ao campo elétrico da onda eletromagnética ao quadrado, tá? Essa relação aqui é extremamente importante, utilizada sempre que a gente quer abordar intensidade da luz, tá? Sempre a gente utiliza aqui essa relação. Então, a intensidade da luz, lembrando da onda eletromagnética, né, seno ou cosseno também, desconsiderando aquela parte, né, interior lá do ômega t, né, a gente tem essa relação aqui, que a intensidade é igual à intensidade inicial, que é o campo elétrico inicial, E0 ao quadrado, né, vezes o cosseno ao quadrado também, né, de φ sobre 2, onde φ é a fase, né. Então aí as intensidades de máximo vão ocorrer quando essa fase for metade, né, for meio de múltiplos de π, né, e aqui no caso é o mínimo, escrevi errado, e vai ocorrer pontos de mínimo, né, quando essa fase, né, a φ sobre 2 for múltiplos, né, de m, na realidade foi igual a m mais meio, né, de π, tá? É a fase da onda, né, naquela equação eletromagnética, tá? Vou entrar mais em detalhe, né, sobre a intensidade das posições de máximo e mínimo, né? Eu acho mais interessante a gente falar de aplicações aqui, tá? Agora, quando a gente vai aumentando o número de fendas, né? A gente viu fenda única, né? Até agora, fenda dupla. E se eu tiver mais fendas, o que acontece, né? Primeiramente, vamos voltar aqui a duas fendas. Se eu tiver duas fendas,
né, o que a gente tem? A gente tem um mínimo entre dois máximos adjacentes, né? Então aqui eu tenho um máximo, isso aqui é intensidade, tá? Em função do espaço. Então eu tenho aqui um máximo e outro máximo aqui, e entre esses dois máximos eu tenho um único mínimo, tá? O que acontece se eu aumentar o número de fendas em um experimento, né? Se eu colocar, ao invés de 2 fendas, 8 fendas, o que vai acontecer, pessoal, é isso aqui no experimento, tá? Isso aqui, obviamente, essa plot dessa intensidade é teórico, né? Mas o que a gente observa é isso aqui. Eu tenho que, quando eu faço 8 fendas, eu tenho 7 mínimos entre dois máximos, né? Então eu tenho aqui um máximo, outro máximo, entre esses dois máximos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mínimos, tá? E se eu aumentar ainda mais o número de fendas para 16, eu aumento ainda mais o número de mínimos entre o máximo. E outra coisa importante que acontece quando eu aumento o número de fendas, que esse pico de intensidade máxima que ele se torna cada vez mais estreito, né? Observe aqui eu tenho 2 fendas, a intensidade máxima é larga aqui, né? Uma gaussiana larguinha. Aqui ela se estreitou, ela emagreceu um pouco, e aqui com 16 fendas ela ficou mais estreita ainda, né? Bem mais fininha, tá? Ou seja, eu aumento a resolução para possíveis aplicações, tá? E se eu fazer esse n tender a infinito, né, que eu falei n igual a 16, eu posso fazer n ser igual a infinito? Sim, obviamente basta dizer em relação àquele, em relação ao espaço que a gente está observando, né? Então isso aqui é uma grade de fração ou rede de fração, é o nome que a gente dá, que é nada mais nada menos do que um dispositivo elemento óptico, né, com várias fendas aqui, tá? A gente não consegue enxergar a olho nu, obviamente, né, porque essas fendas são muito pequenininhas, tá? As fendinhas pequenininhas também aproximadas dessas distâncias Ds aqui muito pequenininha. Geralmente a gente utiliza essas redes, a gente fala em densidade de linhas, né? Então a gente fala número de linhas por milímetro, tá? Para dizer o tamanho da linha não importa mais, né? Então vai importar mesmo para as grades ou redes de fração é a distância entre essas linhas, tá? Agora considerando que a gente tem uma quantidade de fendas muito grandes, né? Infinitamente maior a região que a gente está utilizando nela, tá? Então a equação da rede de fração é essa aqui, né? D sendo θ igual a m lambda, tá? É onde a gente vai ter as regiões de máximo e mínimo, né? Do anteparo, beleza? Importante também a gente falar sobre películas finas, né? A interferência ela ocorre não só quando não só em difração, né? Quando ocorre difração, ela ocorre também quando ocorre reflexão e refração, né? No caso da interferência em películas finas, é exatamente isso que acontece. Eu não tenho difração aqui, tá? Mas mesmo não tendo difração, ocorre o fenômeno de interferência, né? Então, o fenômeno de interferência, ele é consequência, né? O fenômeno de interferência aqui na película fina, ele acontece devido ao processo de refração e reflexão, e as ondas se superpondo aqui, se elas estiverem em fase, elas vão se interferir de maneira destrutiva. Se estiver fora de fase, se estiver fora de fase, né, elas se interferem de maneira destrutiva. Se estiverem em fase, se interfere de maneira construtiva, tá? Então, somente gostaria de ressaltar que o fenômeno de interferência é a consequência e pode acontecer em vários tipos de fenômenos ópticos, tá? Não somente na difração, tá? Então aqui tem uma imagem de uma película bem fininha, tá? Que é uma bolha de sabão aqui no caso, tá? E aí essa bolha de sabão a gente consegue enxergar esse padrão, né, de várias cores se alternando, e essas cores se alternam exatamente por isso, né? Porque eu tenho luz se interferindo, né?
as ondas eletromagnéticas que estão chegando aqui, elas se interferem, né, de tal maneira que deixa apenas um comprimento de onda ser predominante. Então nessa região aqui, ó, todos os comprimentos de onda se interferiram, ficou somente o azul, que dá essa sensação muito bonita aqui, né? Aqui ficou só o amarelo, aqui só o rosa e assim por diante, vai repetindo esse padrão, tá? Essa película fina aqui, que é a bolha de sabão, como ela está nessa posição vertical, aqui em cima ela é bem fininha, aqui embaixo ela é mais espessa, tá? Aqui nessa região onde ela é muito fininha, se ela for da ordem do comprimento de onda da luz, ela vai ficar, parece que não tem nada, tá vendo? Não tem reflexão nenhuma, porque eu tenho interferência de todos os comprimentos de luz nessa região aqui, tá? É difícil de enxergar isso somente dizendo em palavras assim, seria muito mais fácil utilizar dispositivos, né, imagens, né, ou vídeos para mostrar isso. Por isso que eu tenho um vídeo aqui. Então, assim como na aula passada também é um vídeo que eu extraí do YouTube, que é monetizado, eu não posso passar ele aqui, senão o YouTube vai acabar bloqueando essa minha aula. Eu vou deixar o link, tá, desse vídeo que eu achei muito interessante, que é explicando como que ocorre de maneira muito visual. Não é dedução de fórmula nem nada, tá, pessoal? É mais assim, é uma explicação científica mesmo, de maneira muito didática, de como que ocorre a interferência de luz em filmes finos, tá? Especificamente em bolha de sabão, tá? Então esse vídeo que eu vou deixar o link para vocês é muito interessante e explica isso, tá? A gente vai ter uma aula também que vai falar sobre interferência, né? Na realidade a aula é sobre filmes anti-reflexo, né, para dispositivos óticos, lentes, né, filtros. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas eu vou, mesmo assim, o vídeo é legal, não entra em detalhe e vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Então agora, para finalizar a aula já, falar sobre as aplicações. Então, quais são as aplicações, né? Para que serve isso, né? Difração. Na difração, quando ocorre difração, que é aquela deflexão da luz, né, que eu mostrei para vocês. Difração é isso, é o desvio que a luz acontece quando ela bate em um obstáculo, né? E ao se, né, desviar, ela interfere, né? Então aqui essa imagem aqui do fundo mostra muito bem isso, né? Tem uma posição clara aqui nessa posição central, regiões escuras, claras e assim por diante. Ou seja, regiões onde a luz está se interferindo de maneira construtiva, são as regiões claras, e as regiões escuras, onde a luz está se interferindo de maneira destrutiva, né? Então, aplicações disso, né? Para que serve, professor, esse interferência, né, difração, onde no nosso mundo, nas nossas vidas a gente utiliza? Bom, em várias coisas, né? Interferômetros, né, diversos tipos de interferômetros a gente utiliza, né, a gente aplica isso aí, essas teorias, né, que a gente já abordou, nos hologramas, nos espectrômetros e nos difração de raio-x, né, DRX e diversos outros, tá? Só para a gente enxergar melhor aqui, falar de maneira breve sobre cada um deles. Interferômetros, né? Um deles específico, vocês já devem ter visto, talvez até feito o experimento, né? Lá em Lab de Física D, é o interferômetro de Michelson-Morley, né? Ele nada mais é do que um feixe semi-reflexivo, tá? Esse feixe semi-reflexivo a gente chama ele de beam splitter, tá? Que ele divide o feixe em dois. Ele deixa passar 50% da intensidade da luz reto. A luz, então, essa seta preta, ela deixa passar 50%, né, da luz aqui, e 50% ele reflete. Essa luz aqui bate, 50% vai reto, 50% bate e reflete para cá, tá? Dessa luz que transmitiu, ela vem e bate num espelho, isso aqui é um espelho, tá? E volta nessa linha azul aqui, tá? Ao voltar, esse beam splitter ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai deixar 50% voltar para cá, tá? Passar reto, e 50% vai desviar e vir aqui para baixo, tá?
Agora eu vou analisar a outra parte que veio e refletiu 50%, que é essa linha preta aqui, essa seta preta. Ela vem aqui para cima, aqui tem um outro espelho, ela vai se refletir nesse espelho e voltar através dessa seta vermelha. Essa seta vermelha também vai refletir, 50% vai vir para cá, o que vier para cá vai ser jogado fora, tá? E 50% vai ir reto, tá? O que interessa para a gente aqui no interferômetro de Michelson-Morley é esses 50% aqui, na realidade não é mais 50%, né? Já cortou muito, virou 25% dessa seta azul e dessa seta vermelha, né? Interessante que como esse espelho aqui, ele se move, e obviamente, pessoal, esse movimento aqui é um movimento micrométrico, tá? Na realidade é um movimento nanométrico, tem um sistema de redução que a gente consegue ter precisão nanométrica do movimento desse espelho aqui. O que vai acontecer? Eu consigo fazer com que a luz, obviamente essa luz tem que ser uma luz laser, tá? Monocromática, coerente, muito boa. A coerência tem que ser muito boa, as ondas têm que estar em fase. O que eu vou acontecer? Movendo esse espelho aqui, eu vou criar padrões de interferência aqui, tá? Ou seja, eu posso fazer com que a luz chegue de maneira tal que ela se interfira destrutivamente ou construtivamente nessa detector, tá? Ou nesse anteparo aqui, beleza? Esse é um interferômetro de Michelson-Morley. Professor, para que serve o interferômetro de Michelson-Morley? Qual que é a relevância disso na minha vida? Pessoal, só para citar um exemplo aqui, a relevância é muito mais científica do que qualquer outra coisa, tá? Esse aqui é o LIGO, tá? Que detectou ondas gravitacionais. Ele é um laboratório gigantesco. Ele nada mais é do que um interferômetro de Michelson-Morley, né? Então tem um feixe de luz aqui vindo nesse tubo aqui. Isso aqui é uma imagem real, tá? Aérea desse laboratório LIGO nos Estados Unidos. Eles têm dois deles em duas posições distintas nos Estados Unidos, tá? Posições bem distantes, e eles observaram padrões de interferência, a variação do padrão de interferência nesses dois LIGOs de maneira semelhante, né? Um LIGO está lá em Hanford e outro LIGO está nesse Livingston, né? E no mesmo momento, no mesmo instante, eles observaram um padrão de interferência com a câmera, né, CCD, a mesma variação do padrão, tá? Tanto em Hanford como em Livingston, ele observaram esse mesmo padrão. O que isso quer dizer? Isso foi lá em 6 de janeiro, né, de 2020, esse LIGO anunciou a detecção de que pareciam ser ondulações gravitacionais de uma colisão de duas estrelas de nêutrons, né? Foi realizada essa colisão, ela ocorreu em 25 de abril de 2019, demorou pra caramba para chegar até aqui, né? Mas chegou e foi detectada por esse interferômetro de Michelson-Morley, tá, pessoal? Então, mais para fim científico, né, que tem aplicações. Interferência, difração, interferência também é utilizado para geração de hologramas, tá? Não vou entrar em detalhes, que a gente vai ter uma aula só sobre hologramas, tá? É utilizado em espectrômetros também, tá? Aqui eu coloquei aquela mesma imagem da grade de difração, tá? São infinitas fendas, né? Essa grade de difração é exatamente esse componente óptico aqui, tá? Ele funciona, pessoal, nesse espectrômetro aqui como se fosse um prisma, tá? Porque aqui no espectrômetro, o objetivo do espectrômetro eu conseguir a luz entra por esse orifício aqui, analisar o espectro dessa luz que entra, tá? Então, se está entrando uma luz branca aqui, ela vai bater nesse espelho aqui, tá? Vai ser direcionada para a grade de difração, e a grade de difração ela pode ser tanto reflexiva como transmissiva, tá? No caso aqui é uma grade de difração reflexiva, ela vai funcionar como se fosse um prisma, tá? Então a grade de difração também é utilizada não só para gerar aquele padrão, né, de interferência claro, escuro. Se você joga luz branca nela, ela vai funcionar como se fosse um prisma e fazer com que a luz, cada comprimento de onda siga um caminho distinto, né? Então, cada comprimento de onda seguindo um caminho distinto vai ser refletido por esse outro espelho aqui e vai ser redirecionado para um detector, no caso aqui um detector CCD,
Então, o que esse espectrômetro faz, pessoal? Tem uma grade de difração que eu já falei, que é esse elemento óptico aqui, e esse espectrômetro ele analisa o espectro da luz, né? Ou seja, ele analisa a intensidade do comprimento de onda em função, a intensidade em função do comprimento de onda, né? Ou seja, a intensidade de cada componente de onda que está chegando, né, dentro dele que está sendo analisado, tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, para poder enxergar qual que é o espectro do Sol. Se eu jogar a luz do Sol aqui dentro desse espectrômetro, ele vai me dar um gráfico, que o gráfico é esse aqui, tá? O eixo vertical é intensidade, tá? Unidade arbitrária, tá, pessoal? Isso não interessa para a gente, a unidade da intensidade. Então aqui no eixo vertical é a intensidade, e no eixo horizontal é o comprimento da onda, tá? O comprimento de onda. Então se eu jogar a luz do Sol aqui, a grade de difração vai fazer com que, né, ele abra todas as porções dos comprimentos de ondas distintos, e o detector vai converter esse gráfico aqui, né? Então eu tenho o gráfico, esse é o espectro do Sol, né? Isso aqui é ao nível do mar, né? Olha só, essa aqui é a região visível. Então o Sol ele emite não só no visível, né? O pico máximo de intensidade dele está na região do visível, mas ele tem ultravioleta, que é essa partezinha aqui antes do visível, né? E ele tem infravermelho pra caramba, tá, pessoal? Então observem aqui, ó, grande parte do espectro proveniente do Sol é o infravermelho, tá? O que nos dá a sensação de calor, tá? Isso aqui é fora da atmosfera, né? Por que a intensidade fora da atmosfera é maior? Obviamente porque não tem o ozônio, né? O ozônio quebra o ultravioleta, né? Como vocês podem perceber aqui, tá? E aí dentro da atmosfera tem outros elementos que absorvem na região, absorvem a luz do Sol na região do infravermelho aqui, né? Em várias posições, infravermelho distante aqui, tá? Então esse é o espectro do Sol, só para vocês terem uma ideia. Para que serve esse espectrômetro? A gente consegue fazer medidas, analisar espectro de várias coisas, né? A gente consegue fazer, por exemplo, absorção óptica. Como é que é a absorção óptica? Para que serve a absorção óptica? Né? Serve para a gente analisar uma amostra, quanto ela absorveu, né, de luz, né? Então, para a gente fazer isso, ó, tanto que é simples essa absorção óptica. Eu jogo luz, uma luz não coerente, né, uma luz incandescente mesmo, dentro desse espectrômetro, e pego o espectro dessa luz, tá? Esse aqui é o espectro dessa luz, então, na região que eu desejo, tá? Aqui tem ultravioleta e tem visível e infravermelho próximo, tá? Aí eu passo essa luz pela cubeta sem nada, tá? Ou seja, eu estou analisando o espectro da luz, né? Passando pelo vidro aqui dessa cubetinha, tá? E agora, o que acontece se eu colocar uma amostra dentro dessa cubeta e deixar passar a mesma luz e analisar o espectro dessa mesma luz, agora passando através de uma amostra de sangue, vamos supor, eu coloquei sangue aqui dentro dessa cubeta, sangue diluído, né, vamos supor. O que vai acontecer, pessoal, que eu observo, o novo gráfico que eu vou obter vai ser diferente do que eu obtive sem amostra nenhuma lá. Eu vou observar algo parecido com essa linha preta aqui, tá? Em alguns pontos do meu gráfico, eu vou ter umas baixadas aqui, tá? Alguns outros pontos vai estar bem parecido, aí tem outros pontos que vai abaixar mais, né? Outros pontos vai estar beleza, igual, e depois outros pontos que baixam, tá? O que significa esses pontos que abaixaram aqui? Da medida da luz da lanterna que atravessou a amostra de sangue em comparação sem amostra. O que quer dizer esses baixados aqui? Quer dizer que o meu sangue absorveu nesse comprimento de onda, né? Ou seja, ele não deixou passar luz ou deixou passar menos luz por ter absorvido a luz naquelas regiões. Tá? Então a absorção óptica é feita dessa forma, tá? Você joga a luz primeiro no cubeta sem nada, que é a referência, e pega o espectro da luz que você está utilizando, depois você joga a mesma luz passando através do que você quer analisar.
aí você obtém esse gráfico aqui, que é o gráfico de transmitância, né, que a gente chama, que a gente pode transformar ele em absorbância, tá? A absorbância é o inverso da transmitância, tá? Basta inverter o gráfico, espelhar ele mesmo, tá, pessoal? Se eu espelho isso aqui, né, eu tenho a absorbância, é o inverso da transmitância, tá? E aí é interessante estudar isso, né? Porque por causa do sangue que eu citei lá para vocês, tá? Esses picos aqui, pessoal, que eu coloquei são eu inventei, tá? Não tem nada a ver com sangue nessas posições aqui do espectro, tá? Esse aqui já é real, tá? O que eu acho muito interessante para vocês terem uma ideia como funciona o oxímetro. O oxímetro ele mede a oxigenação do sangue por luz, né? Então o oxímetro ele tem filtros, onde ele pega ao pico de absorção do sangue oxigenado e o que não é oxigenado, né? O deoxygenated aqui, tá? Então, como o sangue, a hemoglobina do sangue ligada ao oxigênio tem um padrão, uma absorção ótica com esses dois picos fortes de absorção, diferente, em posição diferente de onde a hemoglobina não está ligada ao oxigênio, então eu consigo, utilizando filtros, fazer medida da percentual, né? Ou seja, quanto de sangue, de hemoglobina oxigenada eu tenho em relação ao que não é oxigenado, né? Então, fazendo uma relação de intensidade entre os picos, calibrando isso bonitinho, eu consigo montar e criar um oxímetro, tá, pessoal? O oxímetro funciona dessa forma, então, medida ótica, comparando os picos de absorção em cada um dos pontos que são bem específicos, né, no espectro para o sangue oxigenado e não oxigenado, tá? A difração de raio-x, então, agora já para finalizar, tá, pessoal? A aplicação, a difração de raio-x também é utilizado, né, de maneira mais científica para estudo de materiais, né? Tem um cristal, os raios-x vão espalhar nos núcleos dos átomos, né? Se a minha estrutura for cristalina, eu vou ter regiões com interferência construtiva em alguns pontos, né? E interferência destrutiva em outros pontos, né? Tudo depende desse ângulo θ aqui, né? O ângulo de Bragg que a gente chama. E então varrendo, né? Fazendo uma varredura desse ângulo aqui em função do feixe de raio-x, eu tenho a meu espectro, né, de raio-x, que nos dá informações importantes da estrutura do material. Eu consigo observar se o material é cristalino, né, ou se ele é um amorfo, né, e das posições dos picos também a gente consegue observar, pegar informações importantes, né, da estrutura. Aqui é um raio-x, né, um experimento de raio-x. Esse aqui é um outro parecido com o que a gente tem aqui no nosso laboratório, que a gente não colocou em funcionamento ainda, né, que a gente precisa colocar para montar, tá? O que a gente obtém, né, de resultado desse DRX é basicamente isso aqui, intensidade, sempre em unidade arbitrária, tá, pessoal? Aqui em inglês, arbitrary units. Não importa a unidade da intensidade para a gente, em função do ângulo, tá? O ângulo 2θ aqui de espalhamento, ó, o ângulo, esse ângulo aqui, né? É o ângulo que foi espalhado a luz, né? Do raio-x. Então a gente vai observar que alguns pontos eu tenho intensidade muito intensa, né? E outros pontos de intensidades baixas. Então, nesse ponto de intensidade baixa houve interferência destrutiva e nesse ponto interferência alta é interferência construtiva, né? E aí, obviamente, tudo isso está relacionado às posições interatômicas aqui, né, dos núcleos. Isso aí vai dar parâmetros estruturais muito interessantes para a gente, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, o Alexandre e os outros professores que dão essa aula de caracterização devem entrar em detalhe e falar muito melhor, tá? Finalizar então, finalmente, né? Próxima aula eu vou falar para vocês sobre interação da luz com a matéria, tá? Vai ser uma aula mais curtinha, mas bem interessante também, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem em relação a essa aula, pode me mandar e-mail, manda mensagem, tá? No nosso grupo que a gente tem, tá? Ou se quiserem, pode me perguntar na próxima aula mesmo, beleza?
Até mais, pessoal. Abraço.